Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Obrigado. Deixa eu só abrir aqui. Você sabe que a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, ela vai contando a história do povo de Deus. Só que, apesar de ser uma visão ampla do povo de Deus na história, a todo instante há um foco dentro de uma casa. Então Deus vai contando a história do seu povo, mas ao mesmo tempo Ele vira as lentes da atenção da palavra para o que acontece dentro dos lares do povo de Deus. Então, ao mesmo tempo, a gente pode afirmar que a história do povo de Deus é a história das famílias do povo de Deus. Então, hoje, por exemplo, nós vamos pensar na família de Noé. Noé foi o construtor da arca, juntamente com seus filhos. Eles enfrentaram o dilúvio durante mais ou menos 1 ano e pouco aí dentro da arca, até que as águas baixassem completamente. Mas o foco aqui é algo que aconteceu dentro da família de Noé. Não apenas o dilúvio, um dilúvio global, mas o que aconteceu dentro da família de Noé. E esses textos para mim são maravilhosos. É incrível como Deus faz essas coisas, como Deus revela a sua vontade para nós. E é incrível também que, ao mesmo tempo em que nós lemos esses textos e conhecemos, como nós diríamos antigamente, de cor e salteado, essas histórias, cada vez que nós passamos por elas, nós aprendemos coisas novas. E é assim então que eu revisito esse texto com você, Gênesis capítulo 9, de 18 a 25, você pode acompanhar aí na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Os filhos de Noé saíram da arca, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sob os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Que Deus fale no nosso coração por meio da sua palavra. Um texto duro, não é? Em que algumas coisas acontecem e nós ficamos assim de olhos arregalados. Primeiro, nós temos aí um dos patriarcas se embriagando. Depois, um dos seus filhos vê o pai nu e, ao invés de cobri-lo, ele sai para contar para seus irmãos. E depois, no final, o pai, depois que se recupera daquela noite, quando ele acorda no dia seguinte e descobre o que aconteceu, ele amaldiçoa a geração do próprio filho. É interessante pensar que essa família se conhecia muito bem, porque eles construíram a arca. Isso provavelmente foi um trabalho de 100 a 120 anos,
construindo a arca. Depois, mais um ano inteiro dentro da arca. Vocês já imaginaram isso? Que é, se a gente tem dificuldades para conviver dentro de casa com a nossa família, né, podendo sair para trabalhar, para estudar, para vir à igreja, imagine ficar mais ou menos um ano dentro de casa sem sair. A gente passou um pouco disso na pandemia, né? Se você está aqui hoje, você é um sobrevivente, duplamente. Porque você não morreu de Covid e porque sua família também não se esfacelou. Porque foram dias difíceis. A Juliana se separou de mim umas 5 vezes na pandemia. Depois a gente conseguiu se acertar. Não tinha para onde ela ir. Acho que não tinha para onde eu ir. Mas essa família passou esse tempo inteiro dentro da arca. Portanto, a família de Noé sobreviveu ao dilúvio, enfrentaram juntos a tempestade, o medo, a espera, a insegurança. Eles assim sabiam o que cada um tinha de bom e de ruim. Só que aí a comparação é cruel, porque assim como a família de Noé na arca, nós também, na igreja, dentro da igreja, à medida que nós caminhamos juntos, nós vamos nos esbarrando, nos atritando, como diz a palavra de Deus, o ferro com o ferro, e nós vamos conhecendo então as falhas uns dos outros. Você sabe o que faz uma pessoa sair de uma igreja? Sabe? O tempo e o aprofundamento na comunhão. À medida que você se aprofunda na comunhão dos irmãos, você vai conhecendo os defeitos, vai sendo conhecido também. As pessoas conhecem os seus defeitos, e isso faz as pessoas às vezes saírem da igreja. A igreja então é como a arca de Noé, cheia de bichos diferentes, com mau cheiro muitas vezes, com vários problemas para serem resolvidos, vários atritos, e assim nós vamos caminhando, nos conhecendo, conhecendo o lado bom e o lado ruim de cada um de nós. A história prossegue dizendo então que Noé era agricultor e foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Uma coisa boa, não é? Eu gosto muito de uvas. Só que o fruto do seu próprio trabalho se tornou a porta de entrada para a sua vulnerabilidade. E então ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu em sua tenda. E aqui, irmãos, nós temos a primeira grande lição. Tenha muito cuidado com o que você planta. O fruto que hoje te enche de orgulho pode amanhã expor sua nudez e trazer sérias consequências. Portanto, nós precisamos avaliar muito bem o que é que nós estamos plantando hoje. Nós plantamos muitas coisas nessa vida. Mas se você não fizer uma avaliação e usar critérios da palavra de Deus que norteiem você para escolher muito bem as sementes que você planta, você pode se arrepender amargamente lá na frente. Aquilo que parece ser uma coisa boa hoje, ali na frente, pode trazer muita tristeza para você. Então, muito cuidado com isso. E na sequência, vem para mim, pelo menos, um soco no estômago. Por quê? Cã, o filho de Noé, ao ver a nudez do pai, não agiu com compaixão. Antes, ele agiu com desrespeito, expôs e espalhou o que viu. Se fosse hoje, quantos de nós correríamos para fazer um vídeo ou tirar uma foto e postar a vergonha de Noé nas redes sociais? Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Quem aqui, por exemplo, viu
o caso do pastor, esses dias aí, que foi pego num vídeo de peruca e roupas íntimas femininas. Viram? Viram nos jornais da TV? E quem repostou isso como algo engraçado? Esses dias eu contei essa história para o Guilherme, e ele não sabia do que se tratava. Ele falou assim: mas o que você pensa disso, pai? Eu falei: ó, filho, eu confesso para você que no começo eu achei até engraçada a situação, mas depois eu senti misericórdia desse homem. Porque é o que a gente deve sentir, não é, irmãos? Porque se a gente começa a achar divertido essas tragédias que acontecem, divertidas, então a gente está com o coração errado. E para mim foi isso que aconteceu aqui. Porque a gente não tem muita informação nessa história, mas me parece, pela reação de Noé, que o que aconteceu foi algo muito difícil de ser digerido pelo pai. O que o filho fez foi reprovável e foi uma coisa grave. E também me parece que este é o retrato da mentalidade de Cã. Um coração que se alimenta do erro do outro para inflar o próprio ego. O erro de Cã foi maior que o de Noé. Ele transformou a fraqueza do pai em entretenimento. Difícil e muito duro. Já os dois outros irmãos tiveram outra atitude diferente. Sem e Jafé preferiram respeitar, amar e restaurar. Eles colocaram a capa sobre os ombros, andaram de costas para não olhar e cobriram assim a nudez do pai. Muito diferente, não é? Eles respeitaram o pai mesmo naquela situação vergonhosa e deplorável. Então a pergunta que queima em meu coração agora é a seguinte: quantas vezes você e eu entramos na tenda de um irmão caído para cobrir a sua nudez, em vez de fazer fofoca ou se divertir com o que aconteceu? Quantas vezes nós fomos Sem e Jafé e não Cã? Você consegue avaliar na sua vida? E eu vou para o final aqui da nossa reflexão pensando no exemplo de Jesus. Porque todas as narrativas do Antigo Testamento, elas revelam a verdade de Deus contida na pessoa de Jesus. Quando levaram uma mulher pega em adultério à presença de Jesus, Jesus se colocou entre as pedras e essa mulher. Mas perceba, Jesus não negou o pecado dela, mas a perdoou, a restaurou e cobriu a sua vergonha. Aqueles homens que levaram aquela mulher, eles levaram aquela mulher para ser morta, escrachada, envergonhada e tudo mais. A gente pode perguntar, por exemplo, por que não levaram o homem pego em adultério também? Porque ela não cometeu adultério sozinha, né? Por que não levaram o homem? Levaram a mulher. E Jesus, com uma única pergunta, desarmou toda aquela turba. Ele apenas perguntou, e uma única afirmação, desculpe, ele disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Mais à frente, na cruz,
Jesus fez o mesmo por nós. Ele levou a capa sobre si e com ela cobriu a nossa nudez espiritual. Tomou para si a maldição que era nossa, a vergonha que era nossa. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. E ao invés de nos expor, Ele cobriu a nossa vergonha, com perdão e com graça. Portanto, se o nosso Salvador escolheu nos cobrir quando nós merecíamos ser expostos, que direito nós temos, irmãos, de expor nossos irmãos à vergonha e não agirmos para restaurá-los? A questão aqui então é se nós vamos decidir ser aqueles que carregam a capa e não aqueles que espalham a notícia da queda do irmão. Porque o que Cã fez aqui, para mim, denuncia algumas coisas importantes. A atitude de Cã é uma denúncia contra a falta de misericórdia para com os irmãos que erram, a exposição desnecessária de pecados que poderiam ser tratados no privado, no particular, para que o irmão não seja destruído. A atitude de Cã também denuncia a falta de honra aos pais, que hoje em dia é uma grandiosidade que acontece. E a falta de Cã denuncia o prazer que muitos cristãos ainda têm de expor publicamente os pecados dos outros por meio de fofoca. Já a atitude de Sem e Jafé nos ensinam que a misericórdia e o amor, como a palavra de Deus nos ensina, cobrem muitos pecados. A misericórdia e o amor cobrem multidão de pecados. A atitude deles também nos ensinam que a honra aos pais traz muitas bênçãos para nós. E também que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que erram, especialmente com aqueles que erram conosco, ou então na igreja. A nossa carne muitas vezes deseja levar para frente a coisa, mas o que nós aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus é amar, é cuidar, é cobrir com misericórdia, para que o irmão que pecou, o irmão que errou, não seja destruído juntamente com a sua falha. E quando nós fazemos isto, nós podemos esperar ser tratados da mesma maneira. E geralmente somos. Quando chegar a nossa vez, o nosso pecado, a nossa falha, normalmente nós somos tratados com a mesma misericórdia que nós tratamos, com a qual nós tratamos nossos irmãos. Esta é uma grande lição do Evangelho. Nós precisamos tratar os nossos irmãos com misericórdia, porque é isso que nosso Senhor nos ensinou. Que Deus nos abençoe.